poderia avaliar ou coletar dados se eu desejo realizar um mini curso com uma turma, para saber se esse mini curso ele foi satisfatório ou não? Como é que eu poderia eh, abordar não, coletar dados antes e após a aplicação? Eu teria que aplicar o mesmo questionário ou o mesmo formulário ou não, ou seriam coisas diferentes? A primeira coisa que eu quero avaliar quando eu dou um curso ou faço uma intervenção qualquer é determinar exatamente o que eu quero avaliar. Você fala assim, foi satisfatório. Foi satisfatório em que sentido? É no sentido de entendimento dos conteúdos que foram colocados? É no sentido de motivação? É no sentido de engajamento das pessoas? É no sentido de mudança de perspectiva? Então, a primeira coisa que eu tenho que delinear é para que eu quero, o que eu quero com esse curso, que tipo de mudança, e aí a gente volta na discussão de aprendizagem como mudança, né? Que tipo de mudança eu quero promover com o curso que eu estou fazendo, ou com uma intervenção que eu estou colocando. Essa é a chave. Por que é a chave? Porque é isso que vai determinar que tipo de dado você vai coletar. Primeira coisa, né? Então, vamos supor que eu esteja fazendo um curso e que eu quero, com esse curso, que ao final do curso as pessoas entendam formalmente, principalmente três conceitos básicos. Entendam formalmente significa, eu quero que eles saibam no final do curso definir bem o que que eles saibam aplicar uma ferramenta de matemática desses conceitos, que eles saibam olhar para um problema e conseguir resolver o problema com esses conceitos. Então, veja bem, eu defini muito bem o que eu quero mapear de aprendizagem das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque aí eu vou elaborar um instrumento para mapear isso, né? E aí, como eu sei se o meu curso ele provocou essa mudança nas pessoas? Eu preciso ter uma ferramenta que seja aplicada antes, de preferência durante e depois, para ter uma margem maior para poder verificar aquele delta lá que a gente estava falando, né? Agora, como é que tem que ser esse instrumento? Essa é a pergunta de 1 milhão quando a gente fala de metodologia e quando a gente está falando de construção, design de instrumentos. Eu tenho uma palestra, se eu não me engano, está no YouTube, de design de instrumentos. Design e aplicação de instrumentos. E que eu aprofundo um pouco mais essa questão, porque quando a gente vai mapear a mudança, a gente tem que ter certeza que a gente está coletando a mesma coisa em todas as ondas de medida. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter certeza que a gente está coletando a mesma coisa. Por quê? E é uma incoerência que a gente faz, por exemplo, na escola, né? A gente dá um semestre de um conteúdo, aí faz uma prova. Aí dá outro semestre de outro conteúdo, aí faz outra prova. Aí a gente dá outro semestre de outro conteúdo e faz outra prova. E pega a média de todas as provas e fala e atribui aquilo ali à aprendizagem da pessoa. Por que isso é uma falácia? Porque para eu poder mapear a aprendizagem, eu tenho que mapear o quanto a pessoa está aprendendo sobre aquilo o tempo inteiro. Então, se eu quero mapear tudo isso que eu falei antes, né, se a pessoa aprendeu esses conceitos de uma maneira conceitual, de uma maneira procedimental, de uma maneira de aplicação de ferramenta matemática, eu tenho que ter instrumentos, no mínimo, semelhantes em todas as ondas de medida, que estejam medindo a mesma coisa em todos os momentos. Eles têm que estar medindo a mesma coisa. Porque para eu falar que a pessoa aprendeu, que a pessoa mudou em relação a esses conceitos, eu tenho que estar mapeando o entendimento dela sobre esses conceitos. E da mesma forma, né? Se eu dou uma prova diferente, que eu pergunto coisas muito distintas, eu estou mapeando outra coisa, né? E aí a gente entra na questão da validade do instrumento.
Agora, na prática, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode aplicar a mesma ferramenta, o mesmo instrumento, o mesmo teste, antes, durante, depois, ou antes e depois, aí vai depender também do seu design. Ou eu posso, o que normalmente eu faço, né, é fazer um banco de itens, validar esse banco de itens, e aí quando você valida esse banco de itens, você consegue agrupar itens que estão medindo a mesma coisa. Então você não precisa repetir os itens. Você não precisa ser o mesmo instrumento, mas vai estar medindo a mesma coisa, porque você vai colocar itens que são iguais, mas que estão escritos de forma diferente em cada um dos testes. O importante é, o instrumento que você está aplicando, ele tem que ter o mesmo nível de dificuldade, ele tem que ter o mesmo número de questões que estão mapeando todas as coisas que você quer mapear, ou seja, ele tem que estar acessando e medindo a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo nível em todos. Porque pensa bem, se você dá uma prova muito fácil no início, uma intermediária no meio, uma difícil no final, como é que você vai saber o quanto que ele progrediu? Né? Se ele tira a mesma nota nos três, vamos supor, o mesmo desempenho nos três. Você vai falar, não aprendeu nada. Mas como não aprendeu? Se no primeiro era mais... Entendeu? Então tem que estar no mesmo nível e tem que serem, no mínimo, semelhantes. Aí tem toda uma discussão na literatura quando eu aplico testes iguais e quando eu aplico testes diferentes. É por isso que é importante a gente partir de um banco de itens validado. Porque quando eu aplico testes iguais, você tem a questão do efeito memória, né? A pessoa... Porque quando a gente faz um teste, a gente aprende fazendo o teste, né? E aí você tirar o que é o efeito memória e o que realmente é de aprendizagem é um pouco mais complicado. Por outro lado, se você aplica testes diferentes que você, como professor, avalia que são iguais, mas se você não validou, você perde parâmetro de comparação. Né? Porque nem sempre o que o professor avalia é o que acontece empiricamente. Então, você, ou se for aplicar testes diferentes, que faça isso a partir de um banco de itens previamente validado, ou se não pode fazer isso, aplique o mesmo instrumento, porque é melhor que você lide com o efeito memória do que você lidar com testes diferentes que não podem ser pareados. Tá? Uma outra forma também que normalmente a gente pode fazer é que a partir desse banco de itens, às vezes você não tem tantos semelhantes, você faz os testes e faz o que a gente chama de ancoragem, que é repetir alguns itens do teste anterior. E quando você faz isso, e você faz modelagem, você obriga o teste a ter todos os índices de dificuldade dos itens que você está aplicando ancorados por aqueles que já foram previamente aplicados. É isso, por exemplo, que o Enem faz, para poder fazer comparação. Né? Eles têm itens que já estão calibrados, já têm índices de dificuldade já conhecidos e inserem itens novos, mas os testes estão ancorados por itens que já foram previamente calculados a dificuldade deles. Então, isso também a gente pode fazer. Não sei se eu respondi. Respondeu, sim. Respondeu, obrigada. Deise, eu não conheço esse programa, não. Eu geralmente uso o R, né? Para poder fazer análise, eu uso o R, que é um software livre que faz 1 milhão de análises. Quando é análise que você quiser fazer, o R faz. Normalmente eu uso o R. Bom, então vamos lá? Vamos. Vou compartilhar minha tela aqui. Mais alguém tem alguma questão que queira colocar ou sobre a própria dúvida da Raíssa, que é uma dúvida muito pertinente? É mais uma dúvida de design, né? Design metodológico e construção e validação de instrumentos de coleta de dados. Vale a pena isso, se você tiver interesse, dá uma olhada. Eu não lembro o nome da... Foi logo no início da pandemia. No site do LampMec tem o link.
Eu anotei o nome da palestra Eu que acho que é design de instrumentos, é um negócio assim. Se você entrar lá no site do LampMec, que é do meu grupo de pesquisa, tem essa palestra lá. eu anotei aqui, eu vou procurar. E aí eu falo de maneira mais detalhada essa questão de construção, validação de itens. Tá certo, obrigada. Tá aparecendo aqui. Né? Eu terminei aqui ontem, foi? Nos Foi. tipos de dados, nos tipos de escalas. E aí a gente começa hoje falando um pouquinho de transformação de dados para a gente poder chegar na análise. Bom, a transformação de dados, quando a gente está lidando normalmente, com dados na área de ensino, que são dados mais de natureza nominal, né? Eu não gosto de falar de dado qualitativo, embora vocês possam encontrar na literatura essa denominação, né? Dado qualitativo, dado quantitativo, porque eu acho que a denominação qualitativo e quantitativo, aí é uma perspectiva pessoal, tá? A denominação qualitativo e quantitativo, para mim, ela se refere muito mais à forma com que você analisa o que você coleta do que a natureza daquilo que você coleta em si, né? Porque eu posso coletar um monte de números e fazer uma descrição narrativa sobre esses números. Eu estou fazendo uma análise qualitativa. Da mesma forma que eu posso coletar narrativas, categorizar essas narrativas de uma maneira hierárquica, transformar em números e fazer uma análise quantitativa, né? Então, na minha perspectiva, a denominação qualitativa e quantitativa tem mais a ver com a maneira que você vai processar os dados que você coleta do que dos dados em si. Embora tenha essa denominação na literatura, né? Algumas pessoas falam de dados qualitativos como sendo aqueles dados nominais, né? Eu prefiro chamar de discursivos, ou nominais, ou categóricos. E aí, a maioria, né, das pesquisas que a gente realiza, a gente coleta dados dessa natureza. E como é que fica, então, a análise quantitativa quando a gente tem dados dessa natureza, né, dados discursivos? Bom, normalmente, usualmente, esses dados, eles passam por uma análise qualitativa a priori. Ela pode ser uma análise somente descritiva, uma análise categórica, ou uma pré-análise até mesmo para poder agrupar esses dados, mas que de qualquer forma demanda uma teoria, né? Toda vez que eu estou coletando um dado e que eu vou fazer a análise desse dado, eu tenho uma teoria prévia que vai guiar o meu olhar para a análise, né? Então, eu tenho, por exemplo, um diário de bordo, onde eu descrevo, até para poder construir um diário de bordo, eu tenho uma teoria prévia. Porque quando eu vou fazer uma observação, eu delimito aquilo que eu vou observar. Eu não observo tudo. Eu vou delimitar a minha observação pela lente teórica que eu estou usando. Então, por exemplo, eu vou para uma sala de aula, vou fazer uma observação, vou fazer um diário de bordo, e eu estou interessada na, na troca discursiva de professores e alunos, a minha observação vai estar muito mais centrada nas falas do que, por exemplo, no engajamento comportamental das pessoas, né? Então, para vocês verem que, assim, a teoria, ela está prévia à minha coleta de dados. Então, quando eu já faço uma coleta delimitada por uma teoria, eu já tenho uma pré-análise, né? E é a partir dessa teoria que eu vou fazer inferências para interpretar o fenômeno que eu estou observando. Então, normalmente, o que que eu faço? Faço classificações, que é a aplicação de taxonomias, né, definidas previamente. Eu defino unidades de análise a partir dessa teoria. Então, eu vou definir episódios, argumentos, palavras ou frases, o que que eu vou analisar. E é ela que vai guiar toda a maneira como eu estou coletando dados. Agora, como é que eu faço análise quantitativa a partir desses dados discursivos que normalmente eu coleto nas pesquisas da área de ensino, né?
dado de entrevista, respostas dos alunos. Como é que eu faço essa análise? Eu preciso transformar, fazer uma transformação para, então, aplicar algum método quantitativo de análise. E aí eu vou ter o que a gente chama de dados de segunda ordem. O que são dados de segunda ordem? São aqueles que eu produzo a partir de uma análise prévia e que vão ser utilizados na análise posterior. Então, por exemplo, quando eu pego a resposta de um aluno e eu categorizo da maneira mais simples, numa perspectiva docente, vou lá, olha, essa resposta, ela está parcialmente correta, correta ou incorreta? Eu já estou classificando. Até quando o aluno dá, o professor vai dar nota, né? A questão vale 1,5. Então, esse aqui tirou 0, esse aqui tirou meio, tirou 1,5. Até esse critério é um critério de classificação. Eu estou classificando aquela resposta, né? Claro que você tem sistemas categóricos, sistemas de taxonomia muito mais complexos, que não são interessados em classificar necessariamente o quão correto ou quão incorreto está uma resposta, mas sim avaliar o que aquela resposta traz de elementos de pensamento, por exemplo. A taxonomia solo que eu comentei ontem faz isso. Então, eu posso fazer marcadores, né, que são elementos que eu identifico como dado, para empregar uma lente teórica específica, e até números, por exemplo, o número de estudantes com dificuldade de aprendizagem. Isso também pode ser. Por quê? Por que é um dado de segunda ordem? Número de estudantes com dificuldade de aprendizagem? Porque eu tive uma análise prévia que me permitiu identificar aqueles que têm dificuldade daqueles que não têm. Né? Então, isso tudo aqui são dados, são resultados de análise que eu posso utilizar como dados de segunda ordem para poder fazer uma análise quantitativa. Ok? Bem, aqui um exemplo de como que eu faço isso. Mas antes desse exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês de onde surgiu, que eu coloco, às vezes as pessoas não entendem. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. Isso aqui, olha, isso aqui é um sistema categórico, que é chamado, esse aqui é uma taxonomia de complexidade do entendimento. O que é isso aqui? Isso aqui é um quadro de categorias que foi aplicado para avaliar uma resposta de estudante. Tá? Isso aqui é só um quadro de categorias. Então, por exemplo, tem uma pergunta, o menino deu uma resposta, e na resposta dele, ele poderia falar de carga elétrica, ele poderia falar de diferença de potencial, e ele poderia falar de condutor. Poderia falar dessas três coisas. Além de falar dessas três coisas, ele poderia falar dessas três coisas em níveis de profundidade distintos. Veja, isso aqui é uma taxonomia mais complexa. Ela não está falando só se está certo ou está errado. Ela está interessada na ideia que o aluno tem sobre cada um desses princípios. Então, por exemplo, carga elétrica. Quando o aluno só menciona carga elétrica ou elétrons, ele está no primeiro nível de carga elétrica. Quando ele menciona carga elétrica ou elétrons em movimento, ele já atribuiu uma característica para aquela carga elétrica, então está considerado um segundo nível. Quando ele menciona que há um fluxo de elétron ou carga elétrica, então a ideia de fluxo é um pouquinho mais complexa. Quando ele menciona que os elétrons ou cargas elétricas ou fluxo possuem um sentido, veja que essas categorias, elas estão hierarquicamente dispostas e aumentando o nível de complexidade. E mais, essas categorias aqui, esse sistema categórico, ele obedece à escala última que eu falei ontem. Veja que a última categoria, ó, fala de carga elétrica que flui em um período de tempo, subentende a ideia anterior, que é fluxo, subentende a ideia anterior, que é fluxo de carga elétrica ou de elétrons, que subentende anterior, que subentende anterior. Então, isso aqui são níveis de compreensão sobre carga elétrica, um nível ascendente, né? E mais do que isso, um sistema categórico onde a última categoria, ela
abarca todas as outras anteriores. Bom, eu quis mostrar isso aqui para voltar lá no exemplo, que é esse exemplo aqui. Aqui é a tabulação do dado e a análise categórica do dado, para ser transformado em dado passível de análise quantitativa, tá? Então, por exemplo, aqui tem a pergunta: compare a TV que utiliza isso aqui foi parte da minha pesquisa de doutorado, tá? Compare a TV que utiliza como princípio de funcionamento a tecnologia digital e aquela que funciona a partir da tecnologia analógica. Então, aqui eu tenho a resposta do aluno, tá? E eu vou codificar essa resposta de acordo com esses três princípios, que a pergunta, a outra lá era diferente dessa, mas o sistema categórico é o mesmo. Então, eu tenho codificação, então ele pode falar sobre codificação em 3 níveis. Eu tenho vantagens e desvantagens de uma tecnologia ou outra, ele pode falar também em 3 níveis. Transmissão e interpretação de sinais. Então, na resposta do aluno, eu posso ter esses 4 princípios. E mais, além desses 4 princípios, ele pode falar desses 4 princípios em níveis de complexidade diferentes. Então, veja bem, isso aqui já é uma análise qualitativa da resposta dele, né? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, sobre codificação, ele falou sobre codificação e ele está no nível 2. E ele falou de vantagens e desvantagens no nível 1. Falou de transmissão e está no nível 2, e falou de interpretação de sinais no nível 2. É diferente desse 3, por exemplo, que não falou de vantagens e desvantagens. Aqui ele não tem classificação. Então, isso aqui são as categorias. É um jeito de categorizar que a gente denomina por rubrica. É uma forma muito comum de fazer categorização de testes quando você tem uma amostra muito grande de alunos. Tá? Então, foi utilizada uma rubrica. Então, aqui está a classificação. Bom, eu preciso transformar essas categorias, essa classificação que eu fiz, em números. Como isso aqui está numa escala Guttman, eu vou transformar em dado dicotômico. Poderia transformar em dado politômico? Poderia. Poderia colocar só 2, 1, 2, 2. Posso fazer isso? Posso. É uma escolha metodológica. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso, enfim, eu teria que explicar questões mais específicas da modelagem RAS, por que eu optei por dado dicotômico. Mas tudo tem a ver com a análise que você vai vislumbrar, né? Eu estava interessada em dados de desempenho e em avaliar a validade de cada uma das categorias. Então, eu preferi um modelo dicotômico a um modelo politômico para poder fazer a análise. Enfim, aí eu vou transformar isso aqui em dado numérico. Bom, aqui tem 2. Então, significa que ele está no nível 2 para codificação. Esses 3 primeiros aqui, ó, vocês estão vendo, ó, PO2, C1, PO2, C2, PO2, C3. PO diz respeito à pergunta, tá? Então, a pergunta, ela foi classificada como PO. 2, porque isso aqui é do teste 2. E C1 significa codificação 1, nível 1. Então, PO2, C2 é codificação, teste 2, nível 2. E PO2, C3 é sobre codificação no nível 3. Ele atingiu o nível 2. Então, ele vai ter 0 no nível 3, 1 e 1. Então, ele vai pontuar na categoria 1 e na categoria 2, porque como é um sistema categórico que compreende as categorias hierarquicamente maiores, compreendem as anteriores, ele vai ser codificado como 1 e 1. Vou pegar aqui esse aqui que está no 3, ó. Opa.
esse aqui que está no 3, que é o POT3. Então, isso significa que ele tem a categoria. Não chegou aqui. Tem. PO2T3. Então, eu tenho aqui a categoria de transmissão, que é o T. 1, 2 e 3. Então, por exemplo, esse sujeito aqui, ele alcançou o nível 3 do princípio de transmissão. Então, ele vai pontuar 1, 1 e 1. Os 3 níveis aqui ele pontua. E com isso, você vai ter uma matriz de respostas de 0 e 1, uma matriz de respostas dicotômicas. E é essa matriz não é a minha medida, essa matriz que eu vou utilizar para gerar uma medida passível de análise quantitativa. Até aqui não tem análise quantitativa nenhuma.